Bom, para falar de economia, assunto que eu confesso que eu não domino, a gente vai falar agora com o Daniel Teles, especialista da Valor Investimentos. Daniel, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado, Pete. Eu que agradeço. Seja muito bem-vindo ao Boletim. A gente vai abrir a nossa conversa falando sobre essa viagem do presidente Lula à China. Ele que primeiro está na Rússia, por uma questão aí protocolar. A gente acha que é protocolar, mas em seguida ele vai para a China e a gente já viu o presidente Lula fazendo esses movimentos com a Ásia para tentar aí novos parceiros comerciais. A gente pode dizer que o motivo dessa visita do presidente Lula à China é meramente comercial para tentar encontrar outros parceiros e tentar driblar essa questão do tarifaço do Donald Trump? Excelente pergunta. Eu acho que sim. A gente já vem notando e comentando há certo tempo assim, que o Brasil era um país muito bem preparado para poder suprir a demanda global ali, principalmente do mercado chinês, que é um mercado muito consumidor e que demandava muito. Vamos falar ali de grãos, proteína animal, demandava principalmente esses dois produtos do mercado americano. E agora, com essa taxação, isso acaba ficando mais difícil, né? A balança comercial, entre a ponte comercial entre China e Estados Unidos, acaba, enquanto não se definir ali exatamente para onde que vai, né, o denominador final dessa tarifa que os Estados Unidos vai pregar com a China e a China com os Estados Unidos, o Brasil tem uma oportunidade de ouro de estreitar relações e favorecer as suas exportações. A gente tem uma demanda, a gente tem uma oportunidade de poder suprir essa demanda. Esse é o primeiro ponto. O segundo é fortalecer também a diplomacia, porque dentre esse ponto de vista ali, entre como é que fica o Brasil suprindo essa demanda da China, será que isso incomoda o governo americano? Será que Donald Trump pode retaliar o Brasil? Então, fica essa questão no ar, fica o questionamento ali de como que você consegue melhorar a sua balança comercial e favorecer as exportações, fazer empresas privadas, né, poderem vender mais para um mercado que demanda tanto quanto o mercado chinês, mas sem poder ali se esquecer dos Estados Unidos, uma vez que a gente sabe que também é um parceiro comercial muito importante. Então, eu diria que é uma visita diplomática, mas principalmente com objetivos econômicos ali de sentar à mesa e negociar também. É o segundo momento neste ano que o presidente Lula vai até a Ásia, já foi ao Japão, já foi ao Vietnã no mês passado para falar de acordos bilaterais, tarifas de exportação. Com a China, especificamente, Daniel, qual seria esse tipo de parceria, comercial? Qual é a prioridade? A gente pode falar, por exemplo, que é o agronegócio ou que é o aço? Qual seria o produto específico de exportação para a China ou de importação do Brasil dos produtos chineses? A China, excelente ponto, porque a China, ninguém tem a capacidade de manufatura, né, no mundo como a China tem. Eles também precisam vender e o Brasil é um mercado que demanda isso. Então, os dois pontos. Sobre onde que a gente pode ser maior beneficiado, né, nessa balança, agro, sem dúvida. Proteína animal, a China demanda muita coisa e já era... o mercado americano conseguia suprir até determinado ponto. O Brasil já tinha a ponte comercial, né? Então tem a oportunidade de ganhar market share do mercado americano, porque essa compra passa a ser inviável, tá? Do ponto de vista construção civil ali, o que envolve aço, minério como um todo, também, a gente já é nosso principal parceiro comercial, né? Mas isso ainda depende ali de um ponto ou outro mais sensível da economia chinesa. Os estímulos ali da economia chinesa, eles estão reforçando reservas para poder passar por esse período mais turbulento dessa guerra comercial com os Estados Unidos. A China está se preparando para isso. Então, o quanto que isso volta de estímulo para a economia, para incentivar principalmente a construção civil,
A gente não sabe ainda. Mas uma coisa que ninguém nunca deixa de fazer é comer, alimentação, necessidades básicas do ser humano. Então, eu destacaria, nesse primeiro momento, uma oportunidade muito grande para proteína animal e grãos, tá? Que já era uma principal, um dos principais canais ali de comércio com os Estados Unidos. O Brasil ele tem a oportunidade de capturar isso. Daniel, para quem está assistindo a gente e vê o tempo todo nós falarmos sobre o absurdo e o tamanho da tarifa que os Estados Unidos impôs à China e vice-versa, acabou sendo ali uma guerra de força, uma guerra de força entre os dois países. Para quem está assistindo a gente, o que seria, por exemplo, hoje, um percentual de taxas aceitáveis de exportação e importação, por exemplo, entre Brasil e China? É muito complicado poder falar isso, né? Porque essa conta ela tem que ser mais complexa do que foi feito, por exemplo, lá na tal das tarifas recíprocas do Trump. Ele basicamente pegou os países que tinham uma balança comercial deficitária, Estados Unidos tinha uma balança comercial deficitária com esses países, e ele aplicou um cálculo ali de onde que ele poderia acrescentar, né, e equalizar essa conta. Então, por isso que alguns países foram mais taxados do que outros. Não sei se é o melhor jeito de poder fazer essa conta, porque isso não conversa diretamente com oferta e com demanda, conversa muito mais com diplomacia, acordo comercial. A gente sabe que você pode ter necessidade de demandar de um país, mas a tua ponte comercial pode não ser tão bem azeitada com aquele país e, naturalmente, você não vai conseguir fazer negócio. Então, esse é um ponto importante. É muito difícil a gente falar de um racional ali, quanto de taxa que o Brasil deveria ter, quanto que, nesse momento, afrouxa um pouco mais o preço das exportações para a China para ganhar mercado, ou busca rentabilizar aumentando a taxa porque sabe que o governo chinês está com uma encrenca na mão ali, uma tarifa média de 134%. É difícil, você tem que chegar nesse meio termo. Eu acho que o momento ele é de ganhar relação diplomática e favorecer empresas que exportam, né, como eu já disse, de novo, batendo na tecla ali da proteína animal, grãos. O mercado chinês demanda muito e nós somos capazes de suprir. Então, qual é esse número mágico ali de quanto que a gente teria que taxar? Eu confesso que é uma conta muito difícil de se fazer. Mas, racionalmente falando, olhando para o bem da balança comercial, deveríamos estimular o ganho de market share. Ou seja, exportar cada vez mais, que isso favorece a iniciativa, principalmente a iniciativa privada, que vai aqui contribuir para que empresas multinacionais possam ser cada vez mais superavitárias nessa exportação para a China. Daniel, eu queria aproveitar a nossa conversa, vou até abrir uma matéria aqui no tablet para eu não falar besteira, mas eu sei que, falando de tarifaço de Donald Trump, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está nos Estados Unidos para participar de uma convenção. Ele está numa viagem oficial, uma agenda oficial, se encontrou com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, para falar, entre outros assuntos, sobre negociação de tarifas, obviamente, sobre o tarifaço que foi imposto pelo presidente Donald Trump. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o assunto tarifaço, negociação de tarifas, seria com o vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro da Indústria, enfim, do Comércio. Nesse caso específico dessa visita de Haddad, a gente pode entender que foi um início de uma possível negociação de tarifas? Uma reunião, uma visita diplomática, onde isso foi colocado à mesa, sem dúvida. Eu não sei se entrou tão a fundo ali de vamos sentar aqui, vem cá, vamos negociar, mas que o assunto foi falado e que, inclusive, o Haddad, né, ele sinalizou dizendo que aconteceu da melhor forma possível, num tom otimista, né? Mas, para isso, vamos entender exatamente a balança comercial Brasil e Estados Unidos. Quando a gente para olhar, os Estados Unidos ele tem déficit de exportações para com o Brasil, né?
E as tarifas ali, existem tantas regras aduaneiras, né, regras portuárias ali, de um setor em específico, de outros setores, que quando você para ver uma tarifa média, né, que o Brasil aplica aos Estados Unidos, que é na casa de 18%, quando você tira todas as variáveis da equação, o Brasil ele taxa os Estados Unidos ali em algo em torno de 2,7%, que é muito parecido também pelas mesmas regras de comércio e de negócio, que é um número muito parecido com o que os Estados Unidos taxa o Brasil, bilateral. Então, na média, 2,2 Estados Unidos e Brasil 2,7. É uma balança, é uma tarifa recíproca, como o presidente Trump chamou lá em 2012, ele fez todas aquelas mudanças, que já está muito ali, né? Muito próximo do que se acha, principalmente por conta daquela conta meio complexa de se entender do presidente Trump, né? Então, do ponto de vista das taxas a serem aplicadas, que o Brasil só foi taxado em 1%. Como uma vez que ele ajustou para todo mundo, a gente leva ao mínimo, porque ele entendeu que dentre o fluxo social a gente está uma tarifa justa que o Brasil aplica para os Estados Unidos. Existem algumas oportunidades à mesa, além de a gente negociar ali, fazer abrir contas. O Brasil, por exemplo, ele exporta ali para o Estado americano uma pauta que defendida pelo Trump nas eleições, ele desincentivou a questão da energia verde, é um dos pontos que o Haddad está colocando à mesa. Então, e perceba como que as tarifas, elas são ponto de pauta dessa visita, mas não só isso. Então, existe também algumas discussões diplomáticas. Energia verde, minerais críticos, tudo isso é colocado, né, em negociação. Então, eu diria que, do ponto de vista das tarifas, a pauta existe. Mas do ponto de vista diplomático da visita, também tem questões super importantes ali. E ele começa, né, a agenda de visitas pelo Scott Bessent. Então, eu acho que tem mais coisa, né? Até quando a gente olha a própria agenda do ministro Haddad, tem reuniões ali com o setor privado, com multinacionais, então é mais coisa além dessas tarifas como um todo, tá? Daniel, para a gente finalizar, vimos uma comoção geral do governo Lula no momento em que houve um aumento de tarifas no aço e no alumínio brasileiro. Essa hoje é a maior preocupação no quesito exportação Brasil para os Estados Unidos? A Bolsa Brasileira, principalmente, ela tem um peso muito grande de commodity. Então, você tem, sim, um impacto direto em grandes empresas brasileiras, e essa sobretaxa ali sobre o aço e sobre o alumínio acaba pesando para um setor muito importante da nossa economia, né? Então, quando eu digo que as tarifas impostas pelo governo americano no Brasil está na pauta de negociação do ministro Haddad, esse é um dos temas que, sem dúvida, foi colocado à mesa, né? Então, gera, sim, bastante preocupação. A gente sabe que tem um peso importantíssimo. Essas empresas sofreram muito ali, né? Em um primeiro momento, depois foi se enquadrando. O Trump está muito decidido a resolver o problema da dívida pública americana. E ele está fazendo isso via reestruturação, né? Reaquecimento da indústria. A gente tem empresa brasileira, por exemplo, que tem planta de atuação lá nos Estados Unidos e que vai sofrer um pouco menos. Eu diria que é o ponto crítico, sim, de negociação, porque indústria é onde ele está menos disposto a fazer concessões. Então, qual que será ali o produto final ali dessa negociação? Se a gente vai conseguir melhorar ou se a gente vai conseguir ganhar mais prazo, como que isso vai se definir ao final do período de concessões e avaliações do Trump, a gente não sabe, mas é um dos pontos que merece atenção na relação comercial entre Brasil e Estados Unidos.
E nós, aqui do Metrópolis, vamos continuar de olho, mantendo essa atenção aí na visita do presidente Lula à Rússia e à China. E, por favor, Daniel, se a gente tiver alguma dúvida, ajuda a gente aqui de novo, dá uma socorrida na gente. Obrigada, viu, pela participação. Obrigado, boa tarde.